Irmãos, a importância de você testemunhar. Testemunho é uma confissão pública das coisas que Deus faz por nós. Tem muita gente que recebe uma bênção, fica calado, não diz para ninguém, não é? Então, fale, testemunhe, abra o seu coração para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmão, Salmo 20. Vou pedir por mim acender de novo. Pedir para desligar de novo, por favor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 20. Obrigado, irmão Castino. Valeu demais. Salmo 20. Está posto aqui? Amém. Que o Senhor possa responder em sua tristeza, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que Ele possa enviar socorro do santuário e dar a você auxílio em Sião, que Ele possa ser honrado por suas ofertas de cereais e aceite a gordura das suas ofertas queimadas, que garanta a vocês os desejos do seu coração e torne bem-sucedido todos os seus planos. Então gritaremos de alegria por sua vitória e balançaremos nossas bandeiras no nome de nosso Deus. Que o Senhor possa responder às nossas petições. Agora sei, Senhor, que dá a vitória a seu ungido, escolhido. Ele responderá de seu lugar celestial sagrado, com poderosa vitória por sua mão. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós louvamos o nome do Senhor nosso Deus. Eles cairão e se curvarão, mas nós nos levantaremos e nos manteremos em pé. Dá a vitória, Senhor. Permite que o Rei nos responda no dia em que clamarmos. Glória a Deus. O Senhor possa aplicar essa palavra sobre o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o tema dessa mensagem, desse sermão, é uma oração profunda. Uma oração profunda. O Salmo 20 foi um dos salmos que eu mais li quando me converti. E o primeiro versículo que eu aprendi foi o Salmo 20, versículo de número, aqui na minha versão é o 8, que diz: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós nos levantaremos e nos manteremos de pé. Então, o Salmo 20, ele é uma expressão de um povo que clama em direção a Deus pelo seu rei. Aqui é uma oração coletiva, é um cântico de oração coletivo em favor do seu rei. E, ao que tudo indica, esse rei aqui é Davi. Então, o salmista aqui, ele está expressando, ele está descrevendo uma oração em que vai ser dito, vai ser pronunciado, vai ser falado por muitas e muitas pessoas ao mesmo tempo em favor de uma situação que o rei está passando. Mas além disso,
nós temos aqui princípios preciosos que podem tornar, que podem fazer a nossa oração mais profunda, que podem fazer a nossa oração uma oração mais fundamentada na palavra. Então, veja só como é que começa o Salmo de número 20. Ele começa dizendo que Adonai possa responder em sua tristeza e que o nome do Deus de Jacó o proteja. Como é que está aqui? Aqui está que o Senhor, NVI, que o Senhor lhe responda no tempo de angústia, que o nome do Deus de Jacó o proteja. Muito parecido com a minha versão. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui, quando se trata de uma oração profunda, é o nome, é a força do nome. A força do nome de Deus. A força do nome de Deus. Você vai ver que o salmista, ele começa dizendo que Adonai, ele usa a mesma expressão lá do Salmo 23, ele usa a mesma expressão do Salmo 34, do Salmo 40, que Adonai possa te responder num tempo de tristeza ou no tempo de angústia. Então ele traz o nome do Senhor para dentro da situação que a pessoa está vivenciando. Então, se você estiver prestando atenção nesse sermão, nessa palavra, então você vai entender que é importante trazer o nome de Deus, do Senhor, para dentro da situação que você está vivendo, para dentro do momento que você está passando. Como assim, Francisco? Você pode me perguntar, Oliveira. Como assim, professor? Você pode me perguntar. Então imagina só alguém que está passando um conflito familiar. Ou como disse aqui a irmã Arlete no seu momento de oração, em testemunho, que em meio a tantas crises escreveu ali para Deus. E com certeza, nos seus escritos, ela colocou o nome do Senhor. Então, quando você traz o nome do Senhor para dentro da situação que você está vivendo, você está dizendo para a situação, você está dizendo para o momento que você vive, que Deus, o Senhor, é mais forte, que o Senhor, Ele é poderoso, que o Senhor, Ele é maravilhoso e que vai mudar, que pode transformar, que pode restaurar toda e qualquer situação da sua vida. A palavra nome em hebraico, Shem, ela representa o caráter de alguém. Ela representa a identidade de alguém. Você vai ver no Antigo Testamento, e eu já disse isso aqui algumas vezes, que o nome era dado de acordo com o entendimento que o pai daquela criança tinha em relação a ele, ou o momento em que ele de repente nasceu. Mas quando se trata do nome de Deus, esse nome representa o caráter, a força, a imensidão que é o nosso Deus. Então, quando o salmista, ele clama ao Senhor, quando o salmista ensina o povo a clamar, ele está dizendo ao povo que traga o nome do Senhor, que traga o caráter de Deus para dentro daquela situação. E aí ele vai dizer, na parte B do versículo, que o nome do Deus de Jacó o proteja. E aí você vai ver uma particularidade, porque aqui, eu imagino que poderia ser o Deus de Abraão, poderia ser o Deus de Isaac, mas o salmista, ele está colocando à tona, em questão, ele está expressando o Deus de Jacó. O Deus de Jacó é o nome que ele está colocando. E isso nos ensina que das lutas que, por exemplo, Jacó, Isaac e Abraão tiveram,
o que mais viveu angústias pessoais foi Jacó. O que mais viveu tribulações internas foi o Jacó. Então ele faz alusão ao momento de angústia, lá na primeira parte do versículo, ao Deus que tratou Jacó no seu tempo de angústia, no seu tempo de dificuldade. Por exemplo, se você for para Gênesis, coloca aí por gentileza, Gênesis 32, verso de número 8, Jacó está no val de Jaboque. O val de Jaboque era como se fosse um encontro assim de águas. Imagina aqui você observar o encontro de vários riachos. E o val ali é como um riacho. Então, Jacó estava no meio dessas águas. Uma observação é que, ao que parece, essas águas elas não eram tão profundas. Mas ele estava ali. E quando Jacó está ali, o texto faz referência que era um momento de angústia. Pois, volta no 7, por favor. Jacó encheu-se de medo e angustiado, dividiu em 2 acampamentos todos os que estavam com ele, bem como o rebanho, o gado e os camelos. Então você vai ver um dos momentos mais difíceis que o Jacó viveu, já no val de Jaboque, onde o medo e a angústia começam a bater de frente, começam como aquele vento lá da tempestade de Jesus e os discípulos no barco, começam a bater contra ele. E o que Jacó ele faz ali? Ele vai separando ali a sua família, ele vai separando ali o gado, vai separando ali os seus animais, e ele vai ficar só naquele lugar. E o motivo pelo qual o Jacó vai ficar só naquele lugar é para buscar a Deus. E você vai ver nos versículos posteriores o Senhor tratando de uma forma específica com Jacó. Então, irmãos, o que o povo então vai orar aqui no Salmo 20 em relação a Deus é para que Deus trate o rei de uma forma específica. É para que o Senhor, ele trate o rei de uma forma minuciosa. E é uma das coisas que faz a nossa oração se tornar profunda, é a minuciosidade. Se você não sabe o que é minuciosidade, é quando você é específico nos detalhes. É quando você é perito nos detalhes. Eu gosto de dizer uma coisa importante nas minhas aulas, quando eu estou ministrando aula, tanto no seminário quanto na escola. E segunda-feira eu tive essa oportunidade de dizer, eu disse, quando você lê o Antigo Testamento, a impressão que você tem é que as orações eram mais específicas, elas têm um caráter mais individual, ela tem um caráter mais de secreto, até que Jesus vem e ele vai nos ensinar os detalhes, ele vai nos ensinar os detalhes. Agora, a grande questão é que nós, povo de Deus, nós nos acostumamos a orar de uma forma generalizada. E às vezes é como os gregos se posicionavam, diferente do povo hebreu. O povo hebreu é o povo da minúcia, do detalhe. Os gregos eram o povo da síntese, das muitas explicações. Então, quando você vai para a palavra do Senhor e vai mergulhar em relação à oração, você precisa aprender uma coisa importante, que a sua oração ela se torna profunda, se torna um diálogo profundo com Deus, quando você é específico, quando você é minucioso das causas que você vai passando. Por exemplo, alguém de repente diz ao Senhor,
Senhor, me cura. Senhor, me cura. Senhor, me cura. E aí você está pedindo a Deus para que Deus venha com cura sobre a sua vida. Mas de repente você começa a orar de uma forma mais específica. Você vai dizer: Senhor, Tu, ó Deus, que é o Deus que cura, Jeová Rafá, que sarou a mulher estéril do Antigo Testamento, que sarou o rei Ezequias. Tu, Senhor, que conhece o meu coração e sabe das minhas fragilidades, vem com a tua mão e traz cura. E aí você de repente diz o lugar. Você expõe o lugar para Deus. Você declara o lugar para Deus. Pastor, mas Deus não já sabe sobre isso? Sim. Mas quando você de repente vai contar um segredo para um amigo, você vai para os detalhes. E de repente conta o detalhe uma vez, duas vezes, três vezes. Para que a pessoa entenda. Então por que não ser assim com o Senhor? Então por que não ser assim com Deus? Então o Salmo de número 20, ele é uma expressão de profundidade, uma oração de profundidade. Mas o povo de Israel está dizendo a Deus que ele trate de uma forma específica em relação ao rei Davi. E aí ele está dizendo, por exemplo, que o Senhor, o Deus de Jacó, o proteja, fazendo referência, por exemplo, àquele caminho de Jacó, quando ele saiu de Padã Arã, que ele possa te enviar socorro do santuário. Por quê? Porque a impressão que a gente tem no Salmo 20 é de que Davi está prestes a ir para mais uma guerra. E os comentaristas do livro dos Salmos, eles vão dizer que o Salmo 20 é um par com o Salmo 21. O Salmo 20 é o salmo que antecede a batalha, e o Salmo 21 é o salmo que é posterior à batalha. O Salmo 20 é o salmo que vem antes da guerra, antes da vitória, e o Salmo 21 é o salmo posterior à vitória. E aí você vai ver a diferença. Aí você vai ver o cenário posto. Então, irmãos, ele está dizendo aqui na sua oração que Deus envie socorro do santuário, que ele envie auxílio de Sião. E aí, de repente, você já vai ver uma mudança na oração, que ele possa ser honrado por suas ofertas. Então esse povo sabe que o rei levantou sacrifício e ofertas. Ele sabe do coração do seu rei. Ele sabe dos detalhes do seu rei. Então aprenda a trazer o nome, a invocar o nome do Senhor no dia da angústia. Aprenda a trazer o nome do Senhor para o conflito ou para o momento que você está vivendo. Coloca aí, por gentileza, Salmo 25. Salmo 25, verso 1, vamos lá. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Verso 2. Em ti confio, meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Olha o salmista colocando a sua confiança no Senhor antes da batalha. Olha o salmista levando Deus para o seu momento de guerra, para o seu momento de luta. Coloca o Salmo 34, verso de número 4, por gentileza. Salmo 34, verso 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então você está vendo mais uma vez o salmista buscando o Senhor, trazendo Deus, trazendo o nome do Senhor para dentro do seu conflito.
para dentro da sua guerra, para dentro do seu momento de dificuldade. Então é importante que você traga o nome do Senhor para dentro do seu momento difícil. Marcos capítulo 10, por gentileza, versículo de número 46. Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Verso 47. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então o que é que Bartimeu faz? Ele traz o nome do Senhor para dentro do seu conflito, para dentro do seu cenário, para dentro do seu momento de desespero. Ao ouvir que era Jesus que estava passando naquele lugar, ele faz o quê? Ao ouvir que Jesus estava passando ali, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia, tem de compaixão de mim. Então, irmãos, traga o nome do Senhor, traga o Senhor para dentro do seu conflito. Não deixe, de repente, que o Senhor esteja do lado de fora. Não coloque apenas as pessoas dentro do seu conflito, dentro do seu momento difícil, mas coloque Deus, o seu nome. Clamar pelo Deus de Jacó é ter a certeza de que esse Deus também tratará de todas as nossas dificuldades. Nem todas as nossas batalhas vão ser vencidas pela força, pela inteligência, pela sabedoria, pelas finanças. Vão ter situações na nossa vida que elas não vão ser vencidas por nenhuma dessas ferramentas. Vai ter situações na nossa vida que ou você dobra o joelho ou você vai sair derrotado. Vai ter situações na sua vida que ou você muda a postura ou você vai continuar vivenciando as mesmas coisas. Vai ter situações na sua vida que ou você aprende a clamar ao Senhor ou você vai continuar dentro dessa mesma dimensão de tribulação. Eu gosto muito de lembrar do pastor Plácido, aqui há uma dezena de anos atrás, quando, fazendo referência a esse texto de Bartimeu, ele diz que aquela oração foi a senha para girar a chave no coração de Jesus, para mudar a chave no coração do Senhor. Então, irmãos, de repente você está no meio de uma crise, você está no meio de um tempo difícil, e a crise vai chegar para todo mundo. O momento difícil vai chegar para todos nós. Para alguns, o momento difícil vai ser mais pesado do que para outros. Mas nem por isso significa dizer que esse momento não vai ser doloroso, vai ser fácil, vai ser descomplicado. Pelo contrário, todo mundo sabe onde é que aperta ali o calo no seu sapato. Todo mundo sabe onde é que dói dentro da construção e posicionamento na sua vida. Todo mundo sabe, ou melhor, precisa saber quais as coisas que mais te afligem, nos afligem. Por exemplo, um dos dilemas dos pastores é o fato de repente estar no meio de muitas pessoas, mas se sentir muito sozinho, muito solitário. Essa semana eu estava conversando com o pastor Arnoldo, nosso pastor, e nós estávamos falando sobre isso, sobre o quanto que muitas vezes a gente está perto de muita gente, mas a solidão parece que ela vem para querer nos abraçar, vem para querer estar do nosso lado. E muitas vezes isso é uma crise.
Muitas vezes isso é um momento de crise pastoral, de crise ministerial. Agora, não significa dizer que um pastor vai vivenciar isso cotidianamente. Isso pode ser, por exemplo, um dia, pode ser, por exemplo, 2, de repente uma semana. Mas o fato é que a gente precisa ter cuidado e conhecer os nossos dilemas, as nossas dificuldades, e trazer o nome do Senhor para dentro delas. Segundo ponto dessa mensagem é que os desejos, planos e petições precisam estar no centro da vontade do Senhor. E aí você vai ver no texto que ele vai dizer o seguinte, verso de número 4, que o Senhor garanta a você os desejos do seu coração e torne bem-sucedido os seus planos. Agora vamos lá para o versículo de número 5, no finalzinho, que o Senhor possa responder às nossas petições. Então, olha, quando o salmista usa o desejo e plano, eles estão pedindo para que Deus trate com os desejos e planos do rei. Mas quando ele fala sobre petições, ele está dizendo nossas petições. E é importante que você entenda aqui que ele está colocando desejos, planos e petições no centro da vontade de Deus. Ou seja, quando você começa a colocar os teus projetos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do Senhor, e não por causa do nosso capricho, do nosso ego, da nossa vontade. Senhor, faz isso na minha vida, faz isso na minha vida, Senhor. Senhor, faz isso dessa forma, desse jeito. E de repente a gente acha, ou vai orar achando que Deus tem obrigação de fazer conforme o seu pedido, conforme a sua vontade. Deus é soberano. Deus, ele pode te dizer sim, ele pode te dizer não, mas ele continua sendo Deus. E não é o fato de repente ele te dizer sim ou não, que ele vai deixar de ser bom, que ele vai deixar de ser soberano, que ele vai deixar de ser maravilhoso. Pelo contrário, meus irmãos, quando você começa a perceber essa ação de Deus, aí é que você confia mais no Senhor, aí é que você deve colocar a sua fé cada vez mais nele e na sua palavra. De repente a gente vai ouvir e vai ler muitos personagens que passaram por situações que a gente possa dizer, onde estava Deus aqui? Porque Deus deixou isso acontecer. Ou de repente a gente possa dizer, o Senhor não ouviu a oração dessa serva, desse servo? O Senhor não atendeu o desejo dele ou dela? Agora é importante que a gente aprenda a orar, colocar os nossos desejos, as nossas vontades, projetos, no centro da vontade do Senhor. Dizer, é a tua vontade, Deus. É o teu desejo, Senhor. Que seja feito de acordo com o que tu quer, não da forma como eu quero, não do jeito que eu quero. Então a gente vai aprender com isso que a minha vontade precisa estar no centro da vontade do Senhor. Por exemplo, Ana, e a gente fala muito sobre ela aqui, mãe de Samuel. Ana aprendeu a colocar o seu desejo, a sua vontade no centro da vontade de Deus. Porque eu tenho certeza que se fosse por ela, Ana, ela teria tido os filhos quando estava sendo aborrecida ali demais por Penina. Eu tenho certeza que ela, se ela pudesse, ela diria, Senhor, eu não quero nem passar por isso. Mas ela vai fazer o que? Ela vai colocar o seu desejo, a sua vontade, de acordo com a vontade de Deus. Ela vai buscar a vontade de Deus. Ela vai estar ali
indo na direção do Senhor. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. É isso que a gente precisa aprender a fazer. Eu estava dizendo para minha mulher esses dias, até ela me lembrou que, aí eu falei assim, eu não estou mais com vontade de trabalhar. Por mim, eu ficaria só na igreja. Eu estou com vontade de sair da sala de aula. Eu até vi um professor hoje tomando um café, aí ele disse assim, ele falou assim, mestre, eu estou com tanto sono. Aí eu falei para ele, rapaz, tem dia que a gente vem para o colégio e a gente não tem nem vontade de vir. Não é? Tem dia que você vai trabalhar, não sente nem vontade. Se fosse por você, você botava aquela rede profética, né? Aleluia. A rede profética, enganchava ali no mistério. Irmãos, só que eu disse para minha esposa, eu disse, essa é a minha vontade, mas não é a minha oração. Não é a minha oração. Essa é a minha vontade, mas não é a minha oração. E por que não é a minha oração? Porque a minha oração é, Senhor, que o Senhor faça do jeito que o Senhor quer, da forma como o Senhor deseja. Senhor, que o Senhor faça do jeito que é para ser e não do jeito que eu quero que seja. E de repente, meu irmão, você está orando aí a sua oração, Senhor, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Mas não há um pingo de espaço, uma linha na sua oração dizendo, faz do jeito que o Senhor quer. Eu abro mão de todas essas outras linhas, para que seja feita do jeito que o Senhor quer. Para que seja feito do jeito que é a tua vontade. Irmãos, e quando a gente entende que precisa ser feito do jeito da vontade de Deus, as coisas, certamente, elas fluem de uma forma poderosa. Eu tenho certeza que Pedro e os seus amigos, passando aquela noite inteira pescando, se pudessem, eles já tinham lançado ali as redes e tinham levado os peixes embora na primeira. Mas eles passaram a noite inteira e não pegaram nada. Não pegaram nada, absolutamente nada, nada. Mas quando o Senhor chega ali, Ele faz do seu jeito. E a gente precisa aprender isso. Os meus desejos, os meus planos, os meus projetos precisam estar no centro da vontade de Deus. Eu preciso colocar no centro da vontade do Senhor. No centro da vontade do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Olha o que ele diz no verso de número 7. Então, ele diz, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós louvamos o nome do Senhor nosso Deus. Ele está dizendo então, olha, vai haver muitos povos que vão confiar nas carruagens, nos cavalos, mas nós somos diferente desse povo. Nós somos diferente dessa gente. Nós vamos confiar em Deus. Nós vamos confiar na força do nosso Deus. Nós andamos de um jeito diferente. Nós nos posicionamos de um jeito diferente. Nós vivenciamos um jeito diferente de ser. Então, quando de repente uma boa parte dos exércitos dos inimigos de Israel se equipavam com escudos, com lanças, com carros, aparelhavam-lhe os seus soldados com as mais diversas armas, Israel vai marchar para a guerra confiando em Deus, confiando no Senhor, dizendo, Senhor, Tu és o motivo da nossa oração, Tu és o motivo da nossa existência. E eles colocam o quê? As suas petições diante da vontade de Deus, diante da vontade do Senhor. Seja feita
a tua vontade. Seja feita a tua vontade do jeito que o Senhor quer, e não do jeito que eu quero, não da forma como eu quero. Eu tenho certeza que se você, por exemplo, fosse aquele paralítico do tanque de Betesda, você gostaria de se jogar ali ser o primeiro. Eu mesmo queria. Não passar aquele tempo todo ali. Mas quando o Senhor Jesus chega ali, aquele homem está dizendo, olha, não tem ninguém que me lance quando as águas são agitadas. Então Jesus vai dizer, não seja por isso, eu estou aqui. Então de repente a gente está orando, está colocando os nossos projetos para que sejam feitos do jeito que a gente quer, do jeito que a gente deseja. Mas quando a gente olha para a palavra, a gente entende que a vontade de Deus, ela é soberana, ela deve ser maior na nossa vida. E a gente precisa colocar o nosso coração. Terceiro e último, para a gente encerrar. Se você quer sua oração, fundamentar a sua oração de uma forma cada vez mais profunda, aprenda a fundamentá-la no altar da fidelidade. E aí você vai ver no Salmo 20, Israel fazendo referência, o salmista fazendo referência às ofertas e os sacrifícios do seu rei. As ofertas e o sacrifício do seu rei. Irmãos, fidelidade é entregar o que nós temos e o que nós somos. É se mover em Deus com aquilo que a gente tem e com aquilo que a gente é. Com aquilo que nós conquistamos e com aquilo que nós apresentamos. Com aquilo que nós conquistamos e com aquilo que nós apresentamos a Deus. E isso é se posicionar de uma forma fiel, é se posicionar de uma forma em fidelidade, apresentando o quê? Apresentando diante do Senhor o seu sacrifício, apresentando diante do Senhor as suas ofertas. Eu lembro de uma palavra do pastor Judson, ouvi há muitos anos atrás, e ele citava um verso de uma canção de um compositor americano, que fala mais ou menos assim, que se você tiver apenas os domingos para entregar ao Senhor, que se não entregue nenhum dos outros dias, não precisa entregar nenhum dos outros dias, porque ele está dizendo que todos os dias é dia de você sacrificar a Deus, é dia de você se entregar ao Senhor, é dia de você colocar o seu coração nele. De repente a gente está se sacrificando para tantas coisas nessa vida. E tudo o que leva, tudo, presta atenção, tudo o que tira de você sacrifício, pode de repente se tornar um ídolo, pode de repente se tornar, eu vou botar entre aspas, um Deus, com D minúsculo, na sua vida. E de repente a gente está se sacrificando demais para o trabalho. De repente a gente está se sacrificando demais para os relacionamentos. De repente a gente está se sacrificando demais para a célula. E esquecendo de colocar o nosso coração no primeiro lugar a Deus. De colocar, de fato, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas convicções no Senhor. Senhor, esse é o meu sacrifício a Ti. Senhor, essa é a minha oferta a Ti. Senhor, é isso que eu tenho de melhor e eu entrego na Tua presença. Eu entrego nas Tuas mãos. Eu entrego no Teu altar. Senhor, o que eu tenho de melhor é isso. Senhor, o que faz de mim uma pessoa melhor é isso. E eu entrego na Tua presença. Usa em Teu favor. Usa do jeito que o Senhor quer. Senhor, o que eu tenho de melhor na minha casa é isso. Então,
usa em teu favor, eu entrego como sacrifício na tua presença. Irmãos, isso faz a diferença na nossa vida, porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece e sabe de todos os nossos pensamentos, Ele prescruta o nosso íntimo, Ele pesa as intenções do nosso coração. Por isso que se você olhar para esse texto, você vai ver o povo de Israel sabendo que o seu rei, Davi, era um homem de sacrifício. Era um homem que entregava o seu melhor na presença de Deus. Então, de repente, você está entregando só o que te sobra. E eu não estou falando de valores financeiros, eu estou falando sobre toda a nossa vida. De repente você está entregando só a última parte ali, é o que sobrou. Não, hoje eu posso fazer, então vou fazer. Não, então eu tenho isso aqui, então posso doar. Ou de repente eu tenho esse talento. Não é uma coisa assim boa que eu tenho, mas eu vou fazer para Deus, sabendo que você pode fazer melhor, sabendo que você pode entregar melhor, sabendo que você pode se colocar de uma forma em sacrifício, em renúncia. E uma palavra que define o nosso evangelho é renúncia, é sacrifício. A gente gosta muito da palavra bênção, mas a gente precisa também gostar mais de renúncia, de sacrifício. Renunciar dói, é doloroso, é penoso. Renunciar é complicado, irmãos, mas faz parte da nossa vida cristã, faz parte da nossa vida, e a gente precisa aprender a fazer isso. Meu Deus, como isso é doloroso. De repente você está dizendo: Senhor, mas eu não quero entregar isso, não quero sacrificar isso. E de repente você vai lá e faz. Eu lembro para encerrar essa palavra, eu lembro do pastor Luciano Subirá, num testemunho, e ele disse que foi numa conferência, e naquela conferência o Senhor falou com ele, dizendo: entregue o seu carro, dê o seu carro de oferta. E aí ele disse: meu carro? E ele ficou ali relutando, e ele ouviu mais uma vez, até que ele de repente entendeu, e foi lá e entregou, colocou no altar do Senhor, para missões. E aí ele disse que naquele ano que ele entregou o carro, ele ganhou 12 carros de presente, 12 carros de presente. Ele ganhou 12 carros de presente. E tinha tanto carro que ele não sabia mais o que fazer com os carros. Em compensação, eu ouvi também uma mensagem do pastor Eibe. E naquela mensagem, ele disse que um discípulo chegou para ele e disse: pastor, eu vou te dar um carro de presente. E aí ele foi lá, o discípulo foi lá e deu um carro para o pastor. Só que não era um carro novo. Ele fez o seguinte: ele pegou o carro dele, deu para o pastor e comprou outro novo. E aí Deus veio em sonho e disse: eu não mandei você dar o velho, mandei você dar o novo. E aí ele ficou assustado com aquilo, foi lá na casa do pastor no outro dia
Pastor, me perdoa, me dê essa chave aí, pega essa daqui. Essa daqui foi o que Deus mandou eu dar. Irmãos, eu vou dizer de novo, eu não estou falando sobre bens materiais. Eu não estou falando sobre valores. Eu estou falando de algo mais além do que isso. Eu estou falando sobre renúncia e entrega. Eu estou falando sobre entrega, de você se entregar cada vez mais a Deus. De você se entregar cada vez mais ao Senhor. Outro dia desse eu recebi uma oferta. E aí eu ouvi Deus falando comigo. Disse, compartilha. Aí eu cheguei para um irmão e disse, aí que mandaram para você. Até perguntou quem foi. Eu disse, foi o Senhor. E de repente cheguei para outra pessoa e disse, ó, uma bênção aí para ti. Irmãos, por mim eu guardava era grana. Mas tem coisas que a gente pode fazer de mais excelente. E sabe o que isso significa? Entrega. Renúncia. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Quero que você ore ao Senhor, colocando o nome do Senhor diante da crise, diante do cenário que você está vivendo. Qual é o cenário que define hoje a tua vida? Qual é a palavra que hoje define a tua estação? Qual é a palavra, qual é o momento, digamos assim, que está mais se repetindo na tua vida? É lutas, desespero, angústia, aflição, medo, solidão. Qual é a palavra que define o momento que você está passando? Você pode dizer para Deus, Senhor, a palavra que está definindo o meu atual momento é essa. Senhor, a palavra que está definindo a minha estação atual é essa. Senhor, a palavra que está refletindo o cenário da minha vida é essa. Mas tem um nome que é maior do que essa palavra. Tem uma pessoa que é maior do que essa circunstância. E essa pessoa, aleluia, glória a Deus, tem um nome poderoso. O seu nome é Adonai, meu Senhor, aleluia. É o Deus de Jacó, é o Deus de Jacó, o Deus de Israel. O seu nome é Jesus, Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Esse nome está acima de todo nome, está acima de toda circunstância, está acima de todo e qualquer situação. Ele é o Deus que muda o cenário. Ele é o Deus que muda a doença e a faz tornar em saúde. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Diga para Deus: Senhor, vem para dentro do meu momento, para dentro da minha circunstância. Senhor, vem. Eu clamo a Ti, ó Deus de Jacó. Eu clamo a Ti, ó Deus de Israel, ó Emanuel, ó Jesus de Nazaré. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Você pode dizer isso. E o Espírito Santo de Deus, glória
glória a Deus, que intercede por nós, aleluia, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, Ele vai, aleluia, conduzir você, aleluia, em oração, colocando as palavras na tua boca, enchendo teu coração de esperança, levando você na direção de Deus, levando você para a intimidade com Ele, com o Rei da Glória, aleluia. Talvez você esteja cheio de insônia, não consegue mais ter uma noite de sono boa, agradável. Diga para o Senhor: Senhor, ó Deus de Jacó, tira essa aflição da minha vida. Ó Deus, o Senhor que é o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, que conduziu Moisés e o seu povo no deserto, traz paz à minha mente, faz com que os meus olhos descanse e me dê a boa noite, a noite em especial, e que pela manhã eu me levante e seja revigorado pela tua misericórdia, encharcado pela tua graça. Que toda insônia, em nome de Jesus, saia da sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que toda enfermidade física parta em retirada, que o sangue de Jesus seja sobre você, seja sobre o teu corpo físico, que o sangue do Cordeiro, aleluia, que purifica, que tira, aleluia, que arranca todas as enfermidades, possa trazer você, possa derramar em você cura e restauração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que você essa noite entenda, glória a Deus, que o teu projeto, que o teu plano, que o teu desejo precisa estar no centro da vontade de Deus. Qual é a tua vontade? É fazer a vontade de Deus. Então diga: Senhor, dirige os meus passos de acordo com a tua vontade, dirige os meus passos de acordo com o teu desejo, com o teu projeto. Pede para o Senhor colocar os teus pés na vereda da justiça, aleluia. Pede para o Senhor colocar o teu coração, glória a Deus, no caminho de paz, de prosperidade, segundo é o seu querer, aleluia. E que você esteja sempre direcionado ao altar do sacrifício, ao altar da renúncia, no nome de Jesus. Diga glória a Deus, diga amém, diga amém, amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia.